Na aula passada nós falamos da importância do inventário, né, do levantamento dos equipamentos, das estruturas, dos recursos humanos, inclusive, não apenas na área pública, na própria escola, mas na cidade. E aí começamos a falar que a cidade tem uma contribuição muito grande, já a partir dos pactos a que nos referimos lá atrás, né? A cidade ela tem que se transformar numa cidade educadora, né? Inclusive, no meu município, em Apucarana, a gente mandou fazer um livro, né, um livreto, que fala da integração das várias atividades e de que a cidade vai se transformando numa cidade educadora. Por exemplo, quando alguém passa numa faixa de pedestres, alguém bota o pé na faixa de pedestres, e isso significa que o motorista tenha que parar. Isso é parte de uma cidade educadora. O motorista entendeu que ele não pode acelerar a hora que vê alguém atravessando. E não precisa ser alguém idoso, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um jovem. Sendo uma pessoa humana, a obrigação dele, dentro dessa proposta de cidade educadora, né, é exatamente fazer com que ele freie e não acelere, né? Então, a educação integral, ela traz como desafio, né, o grande desafio é de transformar a cidade numa cidade educadora. Isto é fundamental, isto é muito importante, né? Então, eu faço questão de frisar que falar em educação integral não é melhorar a escola simplesmente, não é melhorar a estrutura simplesmente, é fazer um esforço extraordinário para que a cidade se transforme numa cidade educadora. É assim que se constrói a verdadeira cidadania, né? E nós falamos lá atrás também que o direito de cidadania é o direito que o cidadão tem de andar com as próprias pernas e com a cabeça levantada, né? Agora, a cidade como um todo, a sua infraestrutura, as suas empresas, os seus clubes de serviço, as suas igrejas, enfim, o seu setor comercial, a sua arquitetura, tudo tem que contribuir para que a cidade seja uma cidade educadora. E a escola se transforma em centro propulsor de desenvolvimento a partir do conhecimento que repercute na família e nos vários setores da comunidade. Então, vejam, eu gostaria que atentassem para esse aspecto. A escola é a propulsora do desenvolvimento. Ela promove esta interface, né, com a sociedade como um todo. Não apenas aspectos da sociedade, mas a sociedade como um todo. E esta integração escola-comunidade, ela reforça aquilo que nós podemos chamar de coparticipação, né? Todo mundo já ouviu falar, tem até um livro, eu não me lembro o autor, que diz: homem algum é uma ilha. Ou seja, eu não vivo isolado, eu não vivo fora de um contexto de sociedade, eu não vivo fora de um contexto de comunidade. E a criança na escola, o adolescente, o jovem, tem que estarem se preparando para esta vida de coparticipação, de correlação. Assim, o que se aprende na escola se aplica na vida da sociedade e vice-versa, né? O que se aprende na escola, por isso que a escola não pode só ensinar português, matemática e geografia, né? O que se aprende na escola se aplica na vida da sociedade. O que se aprende na vida da sociedade, na família, na igreja, no clube, tem que voltar para a escola. Então, neste vai e vem, isso é como eco, né? Quando você chega num lugar ermo, você grita, né? E diz, ó, e o eco volta. É isso que tem que acontecer. A criança na escola, a escola é um celeiro de aprendizado, é um laboratório de aprendizado, mas não de aprendizado apenas de matérias frias, português, matemática, geografia, ciências, biologia, mas um aprendizado de matérias da vida, um aprendizado de vivência, de altruísmo, de solidariedade. E a criança, aprendendo aqui, ela leva para a família, daí a importância, nós vamos falar depois, num capítulo especial, da participação da família. A família não pode viver à margem da escola, como que dizendo, eu botei minhas crianças na escola e os professores que cuidem dele, o Estado, a prefeitura que cuidem das minhas crianças. Não, a família
é a primeira educadora, os pais são os primeiros educadores. E esta integração dentro desta visão de sociedade, dentro desta visão global de mundo, então vejam que coisa bonita, né? Essa escola integral. E a criança fica na escola há mais tempo e ela tem a oportunidade de aprender todos esses aspectos da vida para a vivência, para enfrentar os embates da vida. Vejam que coisa bonita, né? A criança, ela aprende, leva para a família, leva para a sociedade, leva para o clube e depois ela traz de lá o retorno. Por isso que a sociedade tem que ir se transformando, tem que ir mudando. Nós não podemos ficar de braços cruzados e achando que a sociedade está bem. Nós não podemos ficar assistindo às telenovelas das grandes emissoras de televisão que destroem a família, que mostram para a família aquilo que é errado como se fosse certo, que mostram, por exemplo, a traição como se fosse normal, como se fosse simples, como se fosse bonito, e as pessoas ficam assistindo assim, e os filhos às vezes querem falar alguma coisa, o pai manda o filho ficar quieto, ficam assistindo como se isso fosse modelo de vida. Isso não é modelo de vida. Então a educação, ela tem que transformar para a realidade da vida. E eu posso trazer alguns exemplos, né? Falei agora há pouco na educação no trânsito. O trânsito tem que atuar, tem que fluir de tal forma que haja respeito à vida. Nós não podemos mais conviver com este exagerado número de acidentes de trânsito que provocam vítimas fatais, que deixam sequelas, né? Nós temos que cuidar exatamente para que o trânsito ele promova o respeito à vida. A educação na saúde, né? A educação na saúde como um todo. Que as crianças aprendam hábitos de saúde. Nós estamos vivendo agora uma guerra com dois grandes adversários, né? A dengue por um lado e a gripe A, né? A gripe suína por outro lado. Ora, tudo isso é uma questão de educação, né? Quem é que pega a dengue? Quem é que fica com dengue e corre risco de vida? É quem não cuida do vaso em casa, quem não cuida do pneu velho que está em casa, da garrafa, da lata vazia, que está cheia de água, com água limpa parada e assim por diante. Aí é o ambiente propício para o mosquitinho da dengue se desenvolver, picar alguém e aí vai proliferando a doença, que é a dengue, que assusta todo mundo. E o outro fator que está aí é a gripe, que no ano passado apavorou, matou tanta gente, né? Por quê? Porque as pessoas não têm os hábitos de higiene necessários, os hábitos de higiene indispensáveis, fundamentais, né? Então, que é lavar as mãos, lavar as mãos, passar álcool, né? Tomar cuidado quando está gripado e assim por diante. Então, a educação tem todo esse processo, né? Tem os vários aspectos, tem que formar para a vida no sentido amplo. Por um outro exemplo, a manutenção do patrimônio público e dos bens coletivos. Isso faz parte da educação. Isso é resultado da educação integral, né? A educação ambiental, o respeito à árvore, o respeito aos rios, o respeito às nascentes, aos animais e assim por diante. Educação familiar, nós falamos agora há pouco. Isso é importante. É preciso retomar a educação familiar. E em vários aspectos, em vários momentos, eu tive a oportunidade de falar que há quatro pilastras mestras na vida da sociedade: a família, a escola, a religião e o trabalho. Então, por isso que eu quero dizer que a educação integral, ela envolve educação familiar, envolve educação religiosa comprometedora, transformadora. Nós vemos aí a proliferação de seitas religiosas pedindo dinheiro pura e simplesmente, né? Falando de milagres que não existiram, porque Deus também não sai fazendo milagre só para agradar um pregador que quer ganhar dinheiro, né? Então, tudo isso tem que haver um processo de mudança. E o gestor público, ele deve criar na cidade ambientes educativos, como, por exemplo, parques temáticos, praças bem conservadas, academias ao ar livre para as pessoas adultas, playground para a criançada, floreiras, diversificação de árvores. Então, digamos, numa rua tem um tipo de árvore, tem hibisco, na outra rua tem um outro tipo de árvore que você possa imaginar, faixas de pedestres bem definidas, reciclagem de lixo, enfim, tem um bocado de coisa que o prefeito pode fazer para que a cidade vá se transformando numa cidade educadora.
E na próxima aula nós vamos falar sobre o arranjo educativo local. Aguarde, até lá!